Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Maurício, e o Cruzeiro vai pegar o Inter de novo? Parece jogo de Copa, né? Porque teve um jogo no fim de semana, parece que esse é o jogo da volta, mas é Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebe hoje o Internacional no Mineirão, 7h30 da noite. Esse jogo é jogo adiado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo lá de maio, que foi adiado por conta daquelas tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul. Esse jogo vai acontecer hoje, curiosamente, alguns dias depois do jogo lá em Porto Alegre, que não foi muito bom pro torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro vive uma fase ruim nesse trabalho do Fernando Seabra, são 4 jogos sem vencer, o técnico do Cruzeiro tá pressionado, mas vai ter 2 reforços muito importantes, a torcida e o Matheus Pereira. Vamos começar com o camisa 10 do Cruzeiro, cumpriu suspensão em Porto Alegre e está de volta para essa partida. É um cara diferenciado, né? Tem 9 gols na temporada, líder de assistência com 12 passes para gols. Não vem tendo atuações tão brilhantes assim nos últimos jogos, mas fez muita falta no jogo de Porto Alegre, cumpriu suspensão e vai estar de volta para essa partida de hoje. Certamente vai ser muito importante. O Cruzeiro tem vários desfalques para a partida de hoje, apesar do retorno do Matheus Pereira. Por exemplo, Lucas Romero e o William, os dois não jogam porque receberam o 3º cartão amarelo na última partida justamente contra o Internacional. Uma novidade é o volante Fabrício Peralta, paraguaio, foi relacionado para essa partida, mas o Seabra ainda não tem o Barreal, que está fora por conta de um incômodo no tornozelo esquerdo, e o Lautaro Dias, atacante, também está de fora por conta de um desgaste muscular. Então o Seabra vai ter que mexer algumas pecinhas aí, Wagner. Agora, um grande reforço é o apoio à presença da torcida. Com certeza, o Cruzeiro dentro de casa tem sido muito forte nessa temporada. Só pra gente ter uma noção, são 10 jogos como mandante, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sendo que essa derrota não foi nem no Mineirão, foi lá em Cariacica pro Fortaleza, quando o Cruzeiro mandou o jogo fora. 83% de aproveitamento do Cruzeiro diante do seu torcedor. Fora, o aproveitamento é bem pior, 31% só, foram 13 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. A torcida está empolgada, tem ajudado, acho que esse é um reforço muito importante para o Cruzeiro. Na última parcial, mais de 30 mil ingressos foram vendidos, então o Cruzeiro está animado. O cruzeirense estará no Mineirão apoiando para essa partida contra o Internacional, que é muito importante para o Cruzeiro continuar brigando na parte de cima da tabela. E aí conta pra gente como que o Cruzeiro vai com tantas mudanças. Bom, vamos botar o campinho do Cruzeiro para essa partida de hoje à noite, porque o Seabra naturalmente vai ter que fazer algumas improvisações. Aí do lado direito da sua tela, a gente já começa com o Zé Ivaldo, que é zagueiro, deve jogar como lateral direito, porque não tem o William. Wesley Gasolina, que poderia ser o jogador para fazer essa função, não foi nem relacionado. A gente continua com a defesa com o João Marcelo, Vidalba e Marlon na esquerda. No goleiro, o goleiro é o Cássio, não tem nem o que discutir. Meio de campo, aí com algumas mudanças também. O Wallace deve jogar ao lado do Japa. Aí fica a dúvida se pode jogar também o Vitinho, que aí o Vitinho pode ser um pouco mais adiantado, o Matheus Henrique, que tá ali na direita, pode ser um pouco mais recuado, mas o meio de campo deve ser esse. O Wallace, Japa, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Arthur Gomes, e na frente de Neno, lembrando que o Lautaro Dias e o Barreal não estão disponíveis para esse jogo. O Wagner desse provável Cruzeiro para enfrentar o Internacional, o joguinho com um gostinho de déjà vu, né? No fim de semana vai ter agora de novo. Agora, para a equipe feminina, jogo decisivo também no Cruzeiro. É isso, as cabulosas precisam vencer de qualquer jeito se quiser passar para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo contra o Palmeiras é hoje, 3h30 da tarde, em Jundiaí. Lembrando que no jogo de ida aqui em Minas Gerais, dessas quartas de final, o Cruzeiro perdeu por 2-1. E a notícia não é boa, porque a Bianca Brasil, craque do time, tá fora, não viajou para essa partida, porque ela tá se recuperando de uma lesão na panturrilha. Vai ser o 4º jogo da Bianca Brasil fora do time das cabulosas e um desfalque muito importante também, mas o Cruzeiro tem um grande time e tem condições de conseguir vencer e provocar aí uma disputa para passar para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Wagner. Bom, vamos seguir acompanhando, de olho em tudo. O Cruzeiro em campo nesta quarta-feira com muitos desfalques e com muitos jogadores aí sendo peças fundamentais e ficando fora desse time por causa de ordem médica. Por exemplo, Barreal e Lautaro Dias, que não foram relacionados, cada um com o seu problema. O Lautaro Dias por causa de um desgaste muscular na coxa esquerda e o Barreal incômodo no tornozelo esquerdo. Jogadores já
aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A lista dos relacionados para hoje tem goleiros Anderson, Cássio e Gabriel Grando, os zagueiros João Marcelo, Jonathan, Vidalba, Zé Ivaldo e o Everton, os laterais Marlon e Kaique, os volantes Peralta, Japa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Ramiro e o Wallace, os meias Vitinho, Matheus Pereira e Matheus Vital, e os atacantes Arthur Gomes, Juan de Neno e Caio Jorge. Poucas opções no ataque. Vamos ver o que fará o técnico Fernando Seabra neste jogo, que é muito importante. O Cruzeiro precisa voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mais de 30 mil torcedores já garantidos. O público vai ficar na casa de 35 a 40 mil. 40 mil, inclusive, é a previsão de público para o jogo desta noite. Lembrando que a bola rola às 7h30 da noite. Às 5h30 a gente já estará ao vivo com o nosso dia de jogo KTO. Sobre o time, Fernando Seabra, claro, vai definir somente ali uma hora antes, sai a escalação oficial, mas uma tendência de Zé Ivaldo começando na lateral direita, na vaga do William, aí teria a dupla de zaga com João Marcelo e Vidalba, Marlon na esquerda, Cássio é o goleiro. O meio campo deve ter uma formação com o Wallace, Matheus Henrique, aí pelo que a gente apurou, uma dúvida, Japa ou Vitinho, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Juan de Neno. É o provável Cruzeiro para o duelo desta noite, mas o Fernando Seabra aí tem uma dúvida ou outra, uma tendência de Lucas Silva e Ramiro não iniciarem a partida desta quarta-feira no Mineirão. O Fernando Seabra aí com muitos problemas, mas podendo escalar um time que tenha condição de buscar a vitória diante da equipe do Inter. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!